Vamos lá. Essa questão caiu no Enem PPL de 2018, né? Vamos à questão. Os pontos em que a velocidade do carro é menor, né? É menor e maior são respectivamente. Começamos lendo aqui pelo comando da questão, vamos para o enunciado. Ele quer saber a velocidade nos pontos, né, em que a velocidade é menor e maior. Ok. Um piloto testa um carro em uma reta longa de um autódromo. A posição do carro nessa reta, então isso aqui é uma reta, certo? Ele deu uma reta longa, ok. Em função do tempo, está destacada no gráfico abaixo, né? Está destacado nesse gráfico aqui, certo? Então ele deu o gráfico aqui. Posição pelo tempo. Posição pelo tempo, né? Essa função aqui, esse gráfico. O primeiro ponto que nós precisamos nos atentar é o seguinte: o que é velocidade? Primeiro, né? Velocidade. Velocidade, não posso definir como a variação do espaço pelo tempo. Como assim, né? Como assim? Variação pelo espaço pelo tempo. Como assim? Vamos supor que eu tenho aí uma velocidade, né? Velocidade vale a 100 km por hora. 100 km por hora. O que significa? Isso significa que em uma hora eu vou ter andado 100 km, certo? Em 2 horas eu vou ter andado 200 km, considerando uma velocidade constante. É isso que significa, entende? É isso que significa. Agora vamos fazer o seguinte, vamos desenhar esse gráfico aqui, certo? Como assim? Para uma velocidade constante, então aqui, velocidade constante. Vamos colocar aqui, ó. Para uma velocidade constante, vamos diminuir aqui um pouco. Aqui, ó. Aqui. Isso. Para uma velocidade constante, o gráfico, né, seria mais ou menos assim, velocidade pelo tempo. Aqui eu tenho a velocidade, aqui eu tenho o tempo, seria isso aqui, certo? Isso aqui seria 100, né? Ou seja, isso aqui vai ser constante, independente. Ah, eu andei 1 hora. Andei 1 hora, a minha velocidade é quanto? 100 km por hora. Andei 2 horas, a velocidade é quanto? 100 km por hora. Mas o gráfico do deslocamento ficaria como? O gráfico do deslocamento ficaria mais ou menos assim. Então aqui S pelo tempo ficaria mais ou menos algo assim, certo? Considerando em uma velocidade constante, certo? Ou seja, aqui em 1 hora eu andei 100 km, né? Aqui em 2 horas, né, por exemplo, eu andei 200 km, certo? Vocês estão entendendo a ideia? Então, só isso aqui, né, só para um conceito inicial, certo? Só, beleza? Mas tudo bem, né? Não foi isso que ele deu. Ele não deu uma velocidade constante. Mas como que nós sabemos disso? Pelo gráfico da posição. Como assim? O gráfico da posição anterior, que nós acabamos de desenhar, não estava algo mais ou menos assim? Então aqui nós temos o S, né? Isso aqui. Seria mais ou menos assim, certo? Isso aqui é uma reta, equação do primeiro grau. Mas não é assim que ele deu essa função aqui. O que isso significa? Isso significa que, na verdade, a velocidade não é constante, a velocidade, na verdade, varia. Ah, então, não é essa, mas não é essa o que ele deu, entendeu? Acontece o seguinte, então isso aqui, se nós fizermos um gráfico da velocidade pelo tempo, o que vai acontecer? Não é isso que ele deu, né? Então a nossa velocidade, ela tá assim, olha só. Ela sobe, depois ela desce, sobe de novo, ajeita, ela tá assim, oscilando, sabe? Às vezes fica assim, sobe, enfim. Isso aqui é só uma ilustração, tá? Eu tô falando para vocês o seguinte, eu tô falando que a velocidade está variando. Então, à medida que a velocidade vai variando, certo? O meu deslocamento, ele não fica linear. Ou seja, como assim? Isso quer dizer que, ora, ele anda um pouco, certo? Ele anda assim um pouco, né? Depois ele anda menos. Aí o que acontece? Pode ser, por exemplo, se eu voltasse aqui, desço até aqui, a velocidade ficou negativa, o que significa? Significa, às vezes, ó, eu fui até um certo ponto, parei, né? A velocidade foi, eu virei, olha, eu tô voltando no caminho, entende? E assim eu vou percorrendo o caminho, entendeu? Isso. É mais ou menos assim, né? Um exemplo aqui, só destacar um ponto. Esses gráficos aqui isso não representa, né? Não é compatível, fiz só em termos de ilustração. Eu tô falando assim, que esse gráfico corresponde a esse deslocamento? Não é assim, tá? Só fiz para ilustrar. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Vamos continuar, tá? Então, depois de entendido esse conceito, o que acontece, né? Depois de entendido o conceito anterior, vamos à seguinte análise. O que é? Se na velocidade, então, um deslocamento pelo tempo,
né? Sendo aí um deslocamento pelo tempo, então eu só quero falar para vocês o seguinte, de maneira simplificada. A minha velocidade vai variando. É isso que eu estou falando para vocês, é isso que esse gráfico está nos mostrando, que a velocidade vai variando ao longo de todo o percurso, ela não é constante. Ok. E ele quer saber onde ela é maior e onde ela é menor. Tudo bem. Voltando. Velocidade é o deslocamento pelo tempo, correto? Então, velocidade de deslocamento pelo tempo. Isso significa que quanto maior o meu deslocamento, certo? Menor o meu tempo. Então, o que eu vou fazer? Vamos fazer o seguinte. Se eu pegar dois pontos aleatórios aqui, por exemplo. Vou pegar aqui, destacar aqui dois pontos aleatórios. Aqui e aqui. Vou chamar aqui de ponto 1 e aqui de ponto 2, dessa reta. Desse gráfico, né? E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma reta tangente aqui. Uma reta tangente aqui. Finge que isso aqui tá correto, né? Isso aqui é uma reta tangente. O que isso quer dizer? Vamos lá, é o seguinte. Agora eu vou encontrar a tangente dessa reta. O que é a tangente dessa reta? Isso aqui, olha só. Que interessante. Certo? Aqui eu vou ter um gráfico, né? Aqui eu vou ter um gráfico. A tangente dessa reta entre esses dois pontos vai ser o quê? Eu vou pegar isso aqui. Vamos tirar esse triângulo daqui. Vou tirar daqui. Aqui é o ponto 1, né? Aqui é o meu ponto 2. Ponto 2. O meu gráfico está passando aqui, né? O que acontece? Ele vem aqui, que é tipo um super zoom, né? Passou aqui, desceu um pouquinho, pegou aqui no ponto 2. Esses dois pontos estão no meu gráfico, né? Só para entender como que tá. Eu vou tirar o gráfico aqui um pouco, né? Só para voltar, porque eu quero que fique só o triângulo. Ok. Então, nós temos essa reta. Olha só o triângulo aqui, né? Aí nós vamos completar aqui, então, né? Com um triângulozinho. Nós temos um ângulo aqui. Ok. Então, nós temos esse cenário aí. Certo? Isso aqui, nós temos o quê? Nós temos um ângulo aqui. Certo? Essa aqui é a reta. Se eu calcular a tangente desse ângulo, o que é tangente? É cateto oposto, né? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Certo? Mas o cateto oposto é o quê? A posição. Então, aqui eu vou ter o quê? Posição. Né? Vou chamar aqui de ΔS. E aqui, então, de ΔT. Por que ΔS? Por quê? Esse gráfico tem a posição pelo tempo, logo o eixo vertical aqui, certo? Vai me representar uma posição. Então, se eu tiver daqui até aqui, eu desloquei. Daqui até aqui, eu andei o tempo. No eixo horizontal é o tempo. Se eu fizer a tangente não é. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó, tangente. Ó, tangente de θ é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, correto? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Desculpa, vamos escrever aqui. Ó, cateto oposto, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Ok. Isso aqui é, trocando pelos valores, uma variação do espaço pelo tempo. Variação do espaço pelo tempo. Isso aqui é o quê? Não é a mesma coisa que a velocidade? Velocidade? É ou não? Certo? Isso aí não é a mesma coisa que a velocidade? Exatamente. Ou seja, o que eu estou falando para vocês? Estou falando que se nós analisarmos as tangentes, né, pegamos sempre entre dois pontos aqui, vamos analisar a inclinação, certo, dessa tangente, nós vamos descobrir uma velocidade. Então, olha só, eu estou dizendo que se nós pegarmos dois pontos desse gráfico, imaginarmos uma linha reta passando desses dois pontos, né, até a linha reta. Calcularmos, então, o coeficiente angular dessa reta, né, ou seja, a tangente dessa reta. Nós vamos achar o quê? Nós vamos achar a velocidade, certo? Velocidade. E aqui que vai no ponto seguinte, né? Vamos achar a velocidade. Então, pronto. Justamente esse conceito que nós vamos usar para fazer essa questão, certo? Então, vamos lá. Então, tudo bem. O que eu fiz aqui? Coloquei 5 pontos, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3. E liguei eles de maneira a fazer retas, né? Então, do ponto 1, ponto 2 tem uma reta, do ponto 2, 3 também tem outra reta, 3, 4 é uma reta, 4, 5 também é uma reta, certo? É uma reta. Todas essas retas, né, vão ter coeficientes angulares, certo? Lembrando que os coeficientes angulares, então, dessas retas, né, dessas semi-retas, no caso, né, são semi-retas, trechos são semi-retas, né? Dessas semi-retas, né, vão nos dar a velocidade velocidade não, vamos dar uma ideia da velocidade desses trechos, né? Ideia da velocidade desses trechos. Então, como assim? O que acontece? No caso da tangente, certo? Ignorando um pouco a tangente de 90 graus, né? Que tem aquela situação que tende ao infinito, mas enfim. Uma tangente, por exemplo, tangente de... Quanto maior o ângulo, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, quanto maior o ângulo,
quanto maior o ângulo de abertura, assim, ó, dessa reta, por exemplo, um ângulo bem maior aqui, o que que isso me significa? Um ângulo assim ou um ângulo assim. Olha só a diferença, certo? Isso aqui é um ângulo, isso aqui é um, isso aqui é outro. Significa que esse ângulo aqui, ele tem uma tangente maior que esse ângulo aqui. Por quê? Porque o cateto oposto dele é bem maior em relação ao cateto adjacente, né? E aqui é o contrário. Isso quer dizer que, nesse trecho aqui, considerando então a tangente como a velocidade, né? Significa que a velocidade nesse trecho é maior que a velocidade nesse trecho. Entendeu? Velocidade, então, significa que quanto maior a inclinação do ângulo que a gente pegar dessas semi-retas aqui, certo? Quanto maior a inclinação, maior vai ser a velocidade do trecho. Certo? Então vamos lá. Então vamos lá. A tarefinha aqui agora então é o seguinte, analisar então de ponto a ponto para saber onde que a tangente então é maior. Então vamos fazer isso? Então vamos lá, vamos analisar aqui. Fazer uma representaçãozinha esquemática aqui de cada ponto. Vamos primeiro pegar então entre o ponto 1 e 2, certo? Pegando aqui entre o ponto 1 e 2 seria mais ou menos isso aqui, né? Vamos fazer assim, algo assim, né? Seria só aproximação, né, gente? Aqui 1, 2, né? Teríamos o quê? Esse ângulo aqui, né? Se pegarmos entre o ponto aqui 1 e 2, né? Agora vamos pegar entre o ponto aqui 2 e 3. Olha só, entre o ponto 2 e 3, estaria mais uma coisa mais assim, né? Aqui com velocidade menor, assim. Opa, ficou... Esse aqui, essa imagem. Vamos fechar aqui, seria mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Aqui, essa reta, né? Isso. Aqui é o ponto... Ponto 3 está aqui, né? Ponto 3 está aqui, nós temos então um ângulo alfa aqui. O que isso quer dizer? Só olhando aqui, né, fazendo análise aqui visual, esse ângulo alfa aqui, né, ele aparenta ser o quê? Maior que esse ângulo beta aqui, certo? A inclinação da reta aqui é maior. Isso quer dizer que então a velocidade nesse trecho aqui, a velocidade desse trecho é maior que a velocidade desse trecho. Então não tem como esse aqui ser a maior velocidade, né? Tem algum outro ângulo que a inclinação está ascendente? Ascendente. Por que ascendente? Nós temos uns trechos, por exemplo, o trecho 4 e 5. Vamos analisar o trecho 4 e 5, né, certo? 4 e 5. Pegando aqui o trecho 4 e 5, né? Vou pegar aqui de novo. Aqui é o trecho 4. Opa. Aqui é o ponto 4. E aqui o ponto 5. Seria mais ou menos algo assim, né? Aqui é uma reta. Opa. Difícil fazer a reta aqui, né? Vamos lá, vai dar certo. Aqui é a reta, né? Nós temos uma reta aqui. A tangente desse ângulo, qual seria a tangente desse ângulo aqui? A tangente dessa reta, como a gente tangente, geralmente a gente mede o quê? No sentido assim, anti-horário, a tangente dessa reta seria mais ou menos isso aqui. A tangente de ângulos, então, certo? Vamos colocar aqui θ2. A tangente de ângulos, então, maior que 90 graus, né? Entre 90 graus e 80 graus, é um valor negativo. Valor negativo. Como é um valor negativo, certo? A tangente, então, a tangente de valores de ângulos que estão entre 90 e 180 graus, né? São valores negativos, isso quer dizer que para esse trecho, a velocidade já está o quê? A velocidade já está o quê? Já está negativa, né? Ele está voltando, como se ele estivesse voltando. E de fato é isso que está acontecendo, olha só, nesse trecho ele está voltando, certo? Ele está voltando. Aí o que acontece? E no trecho, então, 3 e 4? No trecho 3 e 4, né? Olha só, está praticamente aqui bem na linha, né? Então, qual o ângulo aqui? Seria um ângulo de uma reta, mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim, uma reta quase que constante aqui, ó, 3 e 4, né? Qual seria, então, a tangente de uma reta, mais ou menos assim, horizontal, né? Seria a tangente zero. Tangente zero é quanto? É zero, né? Tangente zero é zero. Isso quer dizer, então, que a menor velocidade, ela tem que estar nesse trecho aqui, certo? A menor velocidade, então, ela tem que estar nesse trecho aqui, certo? O trecho 3 e 4 e a maior no trecho 2 e 3. Então, vamos lá. A menor entre o trecho 3 e 4. Qual é o ponto que está, então, no trecho 3 e 4? Que ele deu aqui. Vamos lá. A menor. Então, a menor tem que ser o ponto M. A menor, ponto K? Não. Não é. Ponto M? Certo, né? Ponto M, ok. A B, aqui, letra B, né? N? Não. M, ok. N, não. Né? A menor. Aqui também não. Então, só pela menor a gente já encontra que a resposta é a letra C, né? Mas então vamos continuar. Se fosse então considerando pela maior. A maior aqui ele falou que seria o ponto Q, a menor, né? Quer saber? A menor e a maior respectivamente. Ok, então primeiro a menor, depois a maior.
A maior é o ponto K? Não. Se fosse, a maior seria a segunda. É o ponto M? Não. Ponto K, olha só, poderia ser. Poderia ser, mas não é. Mas não é, entendeu? Então, já descartaríamos. Aqui, olha só, é o L. Sim, o L está aqui, né? O L está aqui, o L está aqui também. Né? O L está nesses dois. E aqui também já descartaria esse ponto aqui, certo? Então, pela análise aqui da menor velocidade, então se for pela menor, ficaria o seguinte, olha só. Isso aqui não é, não é, isso aqui está ok, isso aqui não é, isso aqui também não é. Pela maior velocidade, esse aqui não é, esse aqui não é, esse aqui tá ok, esse aqui tá ok também, esse aqui não é. Mas esse aqui a menor não foi. Então, por essa análise gráfica, a alternativa correta, né, é a letra C, certo? Vamos lá.